vínculo sexual também é aprendizado, também é observar o outro. E o que é quando a gente encontra um parceiro, uma parceira boa ou bom de cama, quando esse outro se importa com o que está acontecendo ali com você, quando esse outro é atencioso. É uma experiência dedicada, isso também constrói química. Então, nós também podemos melhorar essa química. Tem muitos casos, né? A química ela é construída. Você pode pegar uma relação que não tinha, né, esse entrosamento, que isso foi aumentando, que isso foi sendo construído. E isso acontece pela experiência do fazer, né, pela experiência do ato. Você pode, né, se a gente falar de uma relação com um homem, por exemplo, você pode ter uma experiência com um homem, né, um momento com um homem experiente, e experiente significa que ele teve muitas oportunidades, né, e isso é culturalmente incentivado ao homem, que ele tenha muitas vivências sexuais, que ele tenha muitas experiências, mas eu posso ter um homem experiente que tem uma preocupação, uma dedicação a como está sendo a experiência da parceria, e outros que não. Só experiência, só quilômetro rodado, não quer dizer que essa pessoa vai ser boa. O que quer dizer esse ser boa, gente? Quando é que uma pessoa é boa de cama e que traz essa química presente? Quando ela tem uma experiência e aplica isso para estimular, para trazer, né, para que isso seja bom para você. Às vezes a gente tem quilômetros rodados, né? Nós temos homens ou mulheres aí com muitas experiências anteriores, né? E isso sim faz a pessoa aprender mais sobre si mesma. Mas na hora que tem um encontro, um compartilhamento, essa pessoa não tem nenhuma dedicação, não está, né, na palavra não é preocupada, mas assim, ela não está envolvida nessa reciprocidade. Então, assim, ela tem aquela experiência toda, ela busca aquela satisfação dela. E aí o outro olha, né, a mulher olha e fala assim, hã? É isso? Né? Porque ele fez e aconteceu, né? E atuou numa performance e, né, literalmente assim, te usou nessa experiência para plena satisfação. Tá errado? Não, né? Tem certo e errado, não. Mas você não vai querer repetir essa experiência. Essa pessoa não vai ser vista para você como, né, uma pessoa que tem uma química. Porque a química é quando você tem entrosamento. Então, esse compartilhamento. A mesma coisa mulher. Às vezes né, nós temos mulheres que têm muitas experiências, que já passaram, né, já tiveram muitas experiências com vários homens, e que não necessariamente ela vai ser, aos olhos, né, dessa parceria, como percebida como boa de cama, né? E isso aí envolve a química. Não estou falando aqui que a gente tem que ficar à mercê de satisfazer o outro, né? Porque não é esse teatro para você fazer pelo outro. É uma coisa assim, parece contraditória, né? Mas é assim, trazer essa experiência para você, mas também ter esse interesse em que seja prazeroso para o outro, porque é você ter prazer com o prazer do outro. Isso é uma coisa que alimenta o nosso prazer. Isso é uma coisa que está envolvida na química. Sim, a química pode ser construída pela experiência, pela prática, se existe um envolvimento dos dois e uma disponibilidade e uma disposição e disponibilidade para aprender o outro, para entrosar, porque também o fato de eu ter uma química com determinada pessoa não significa que eu sou uma pessoa fogosa e que qualquer pessoa que eu encontre vai ter essa química, não. Isso é o ponto experiência, mas o ponto entrosamento, ele precisa acontecer. É muito mais fácil você ter, né? Se você tem uma parceria, que você tem um afeto, né? Que você tem um amor, uma paixão, um envolvimento, que você quer estar ao lado dessa pessoa
e não tem uma química, mas se os dois têm um envolvimento e uma disponibilidade para isso, se constrói. Só um é difícil. Só você querendo construir uma química que depende do parceiro também é difícil. Às vezes tem um beijo que não é bom, gente. Aprende. Não gosto assim. Às vezes a pessoa passa a vida inteira com um beijo ruim. Poxa, mas dá para mudar o beijo? Polêmico, né? Parece assim que beijo ou dá ou não dá. Sim, parte é isso. Mas pode melhorar? Pode. Se as pessoas quiserem, assim, não tem que ter um tutorial, não tem que parar, assim, tem que experimentar, tá aberta a experimentar outras coisas. O que te faz bem, descobrir isso, começar a experimentar, e eu não estou falando do Kama Sutra, de experimentar a posição, de experimentar de cabeça para baixo, pode ser também, mas é muito menos performance e muito mais estar atento às sensações. Está atento aos prazeres, está atento a deixar a soltar, a usar coisas que você se solta para novas experiências, para novos jeitos. Se você fizer mais do mesmo, que funciona pouco, você vai ficar mais tempo funcionando, né, com uma coisa que satisfaz pouco. E aí vai entrar nessa rotina, né? A rotina é muito boa, ela nos organiza, ela nos faz entender que o outro gosta disso, que você pode repetir isso, mas pode ser numa posição diferente, de um jeito diferente, num lugar diferente. Isso é o novo. Isso é o que traz o elemento surpresa. Isso é o que traz o elemento inesperado, que faz parte, porque aprender o que o outro gosta é muito importante para você fazer, mas se toda vez você repetir da mesma forma, isso perde um pouco esse efeito, perde um pouco, vai demorar mais para excitar, porque a pessoa já sabe o que vem por ali. Então precisa variar essa experiência, variar esse estímulo, senão aquela pessoa que tinha uma química fantástica, sensacional, 10 anos depois vai estar num roteiro, né, num script ali, e aí outra pessoa pode achar assim, nossa, você está achando pouco, isso é maravilhoso. Mas já está acostumado, seu corpo já está acostumado, você já está acostumado com aquilo, já sabe como que vai ser, início, meio, fim, né? E o dia seguinte não tem nada novo. E são infinitas as possibilidades, porque é uma coisinha diferente, é um jeito diferente, é aquilo que a gente descobre que é bom com um jeitinho diferente. E essas combinações aí, né? Essa análise combinatória, né? Daquilo que satisfaz, daquilo que agrada com outros elementos, são sei lá, talvez combinações infinitas. O fato é que ter química é esse envolvimento com essa disponibilidade, é associar o envolvimento com a disposição, com a experiência e a disposição para ter prazer com o prazer do outro. Parte da química é essa disponibilidade, você tem que estar ali nesse momento inteiro, não adianta a gente achar que vai ter química, que vai ser maravilhoso se nesse momento eu estou aqui com a cabeça lá longe. Então, gente, concentração, foco, estar presente nesse momento é fundamental para essa química acontecer, é fundamental para você construir essa química e isso é construído sim. Então, esteja mais presente na sua relação, aprenda o que você gosta, esteja disponível para o outro. O outro precisa estar disponível para você, se interesse, mas não só você, porque senão fica uma mulher que satisfaz. Olha, é o que eu mais tenho relato, são mulheres, por exemplo, que na parceria tem, por exemplo, né, na parceria de anos aí, sem química, ela tem uma disposição, uma disponibilidade para agradar, para procurar aquilo que, né, que favorece, que satisfaz o marido, muito com medo de que ele vá procurar fora, né? Então uma relação baseada no medo, para satisfazer, para cumprir tabela. Então é uma mulher que às vezes faz um sexo oral e nunca recebeu um sexo oral e está muito insatisfeita com isso. Essa não é uma relação de química,
E não precisa ser necessariamente do sexo oral, porque às vezes o outro não gosta disso, mas ele gosta de outras coisas, ou ele sabe, né, ele procura aquilo que você gosta de outras maneiras, assim, que não necessariamente com isso, mas isso é um exemplo, porque na verdade esse cara que quer o sexo oral e que não faz, provavelmente não faz muita coisa. Presta atenção, se você quer construir essa química, a primeira coisa é você ser transparente ali naquilo que está agradando. Gente, não precisa fingir, não tem que poupar esforço não, ok? Porque não se trata de um esforço, se trata do envolvimento. Quantas vezes você não se envolve com coisas que nem são prazerosas para você, né, que te custam uma energia? Então, aprender a se colocar nesse lugar de receber e de merecer que o outro também tenha, né? Então, para construir a química é possível, e se você já está nessa relação que está nessa página aí, né, de você fazer todo esforço e o outro não fazer nenhum, precisa de uma boa conversa para reconstruir essa, né, reacender essa relação. E sim, se tem disponibilidade, né, se tem disposição, disponibilidade, envolvimento e querer curtir essa reciprocidade, você pode ter certeza que você pode construir essa química. Existe um fator que às vezes é confundido quando a gente fala dessa possibilidade de construir essa química, de melhorar essa química. Sim, veja essa disponibilidade e essa disposição, que significa que você quer construir isso com essa pessoa. Existe um querer estar junto dessa pessoa, porque quando você já não quer mais estar, esse é o limitador, não é que construir a química, construir, melhorar o entrosamento não aconteça, seja impossível. Quando eu falo disso e a pessoa refuta essa possibilidade, é porque já não tem um envolvimento, já não tem um querer estar com essa pessoa. Então, isso vai faltar da sua parte uma disponibilidade para estar com esse, né, ou com essa parceria. Sendo assim, nesse caso, você não vai construir essa química, mas não é porque a gente não consegue construir, não consegue melhorar o envolvimento, conseguimos sim, com o tempo a relação pode ficar muito melhor, porque você aprende sobre o outro e aprende sobre si mesmo. Mas se você não se interessa em aprender desse outro específico, então aí sim não tem jeito de melhorar nesse ponto. E aí é o aspecto, né, ou é o fator, ou é o ponto que é muito difícil para a pessoa, que é enxergar que você não quer mais estar relacionando com essa pessoa. Então, não confunda isso, não querer estar nessa relação, com não querer ter mais envolvimento. Se você quer, se você tem disponibilidade, se você tem afeto, se você tem reciprocidade e quer estar, isso é possível. Se não, não é possível.